como que funciona, né, esse circuito? Eu vou falando sobre o funcionamento do circuito e fazendo já o link com a teoria, né? Então, como seria? Segundo essa teoria, a gente tem 3 grupamentos que vão manter o ciclo respiratório funcionando, né? Então, seriam os grupamentos A, B e C. Aqui, nesse circuito, a gente tem também esses 3 grupamentos, né? Então, o grupamento A, que aqui no caso é representado por este capacitor eletrolítico, é composto, né, pelo capacitor eletrolítico de 1000 microfarads, 16 volts, esse microcontrolador 555 e esse transistor NPN. Esses 3 componentes, basicamente, a função deles é muito semelhante à função do grupamento A presente no bulbo, né, que, segundo essa teoria, que é gerar uma rampa de estabilidade, né? Então, esse grupamento A, ele vai gerar essa rampa que vai, via nervo frênico, estimular o músculo diafragma a se contrair. Então, como vocês podem observar, essa rampa ela vai estimular o diafragma não de forma abrupta, ela vai estimular de forma progressiva, fazendo com que esse músculo ele tenha uma contração suave, uma contração progressiva, que vai evitar que na inspiração você tenha uma variação da pressão parcial dos gases muito brusca dentro dos alvéolos, né? Então, o LED aqui, ele está representando, esse LED branco, ele está representando a intensidade dos potenciais de ação, a intensidade da estabilidade que está chegando no diafragma, né? Esse potenciômetro aqui, o que ele vai fazer, né? No circuito, ele vai regular a voltagem que está vindo do transformador, que no caso é de 12 volts, para o circuito que vai carregar o capacitor. Então, análogo ao sistema do bulbo, o que seria, né? Ele representaria os quimiorreceptores, né? Então, os quimiorreceptores eles têm a função de ativar, de estimular o grupamento A. Então, esse potenciômetro da mesma forma vai fazer isso também. Se eu diminuir a resistência desse potenciômetro, eu vou favorecer a tensão para carregar o capacitor. Portanto, o LED ele vai brilhar de forma ele vai chegar no seu brilho máximo mais rapidamente. Então, eu vou ter um aumento da frequência de brilho do LED, portanto, o que seria análogo ao aumento da frequência ventilatória, né? Porque eu teria uma inspiração mais rápida e também teria um início de uma nova inspiração mais rapidamente, né? Então aqui, ó, quando o LED se apaga, seria o momento em que o músculo deixou de se contrair e ele inicia o seu processo de relaxamento, fazendo com que haja a dessuflação pulmonar, né? Essa rampa de estabilidade, então, que é gerada pelo grupamento A, ela vai servir também para estimular o grupamento B, que aqui é representado por esse relé de 5 volts. Esse relé, né, assim como o grupamento B, ele tem um limiar de estabilidade, né, o que seria? Ele só vai ser ativado quando a rampa atingir uma determinada tensão. Então, se esse limiar ele estiver mais alto, a rampa ela vai precisar subir mais a sua tensão para poder ativar o grupamento B. Se o limiar estiver mais baixo, a rampa não precisa subir tanto. Então ela vai ativar o grupamento B antes, né? Aí o que acontece? Esse grupamento B, que é representado por esse relé de 5 volts, quando ele estiver desativado, quando ele não for estimulado, ele vai manter aberto o circuito que ativa um outro grupamento, que é o grupamento C, que aqui no caso é representado por esse relé de 12 volts. Quando o grupamento B é ativado, ele vai fechar o circuito do grupamento C, fazendo com que o grupamento C seja ativado. O que a gente pode observar com esse LED aqui, ó. Quando o grupamento B é ativado, o LED brilha, e aí eu sei que o grupamento B está ativando o grupamento C, né? Então, com o brilho do LED a gente pode perceber isso. O grupamento C, por sua vez, quando ele está desativado, ele vai manter fechado
o circuito do grupamento A, possibilitando que a rampa ocorra, a rampa excitatória ocorra. Portanto, o LED vai poder brilhar. Só que quando o grupamento C for ativado, porque o grupamento B foi ativado, que a gente pode ver quando o LED acende, o LED verde, esse grupamento C ele vai abrir o circuito do grupamento A, fazendo com que o grupamento A se desligue. Portanto, o brilho do LED vai ser interrompido, o que seria análogo a você interromper a inspiração, certo? Então, aí quando faltar voltagem aqui no grupamento A, o que vai acontecer? O grupamento B vai deixar de ser estimulado, certo? Deixando de ser estimulado, ele vai abrir o circuito do C e o C vai fechar o circuito do A. Portanto, a rampa vai se iniciar novamente. Por isso que a gente tem esse fluxo contínuo de ciclos ventilatórios, no caso de ciclos do brilho do LED. Então, é algo que se alimenta, né? Quando esse está ativado, esse ativa o B, que ativa o C, que inibe o A. O A, por sua vez, inibido, vai desligar o B, que desliga o C, que retorna a ligar o A, e isso forma um ciclo constante, né? Agora, a gente pode mexer aqui no circuito em algumas variáveis, assim como existem essas variáveis também no sistema, segundo a teoria apresentada no livro Bernoulli de fisiologia, né? Então, uma coisa que a gente pode mexer é no limiar de estabilidade do B. Como? No circuito, é só eu aumentar a resistência. Então, se eu aumentar a resistência, eu vou ficar mais difícil de excitar o grupamento B. Então, o LED vai durar mais tempo aceso. Se eu diminuir esse limiar, ou seja, diminuir a resistência, a rampa vai ativar o grupamento B antes. Então, ó, o LED ele vai se apagar de forma mais rápida. Vocês estão vendo? Ó, o LED ele não fica tanto tempo aceso. Agora, ó, vou voltar ao que estava antes. Ele fica mais tempo aceso. Então, aí eu estou mexendo na amplitude dos movimentos inspiratórios, na amplitude do brilho do LED, né? Agora, se eu mexer nesse outro potenciômetro, que representa a intensidade com que os quimiorreceptores estimulam o grupamento A, ó, eu vou diminuir a resistência desse potenciômetro, que seria análogo a aumentar a intensidade de estímulo do quimiorreceptor sobre o grupamento A. Então, eu vou ter um aumento da frequência respiratória. Estão vendo? Então, aqui a amplitude foi conservada, mas a frequência continua, a frequência ela se tornou maior, né? Então, eu tenho inspirações profundas e mais frequentes, né? Agora, se eu diminuir o limiar, eu vou ter inspirações superficiais e mais frequentes. Então, o LED vai se apagar antes, né? Agora, outra coisa legal que dá para simular aqui é a influência do sono sobre o grupamento B. Então, como seria, né? O sono, ele atua inibindo o grupamento B, ou seja, aumentando o limiar de estabilidade do B e tornando mais difícil que o B seja ativado. Isso vai acarretar que vai ser mais difícil de eu interromper o ciclo, a rampa excitatória gerada por A. Então, o que vai acontecer? O LED ele vai demorar mais tempo para se apagar. Então, seria análogo eu ter inspirações mais profundas. Então, ó, eu vou aumentar o limiar de estabilidade de tal forma que o LED ele permaneça mais tempo aceso. Então, seria análogo eu ter uma inspiração bem profunda, né? Que é o que acontece durante o sono, né? As pessoas elas apresentam uma inspiração mais profunda. Então, ó, comparando com o que era antes, então aqui, ó, diminuindo um pouquinho o limiar, o LED volta a piscar como antes, né? Representando aí um ciclo respiratório de aproximadamente uns 22 RPM. E é isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.